Olá, querido, graça e paz. Chegando hoje ao nosso quarto e penúltimo vídeo da nossa série chamado Pastoral. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pastor e o cuidado com o alimento das suas ovelhas. Vamos pro vídeo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu poderia aqui pegar vários textos da Bíblia, mas eu quero pegar esse texto porque é um texto bem conhecido e que nós mencionamos ele por diversas vezes. Ele tem alguns ensinamentos muito profundos no que se diz alimento para as ovelhas. O Salmo 23 é um salmo onde Davi ele relata o cuidado de Deus para com ele, bem parecido, de forma bem parecida com o cuidado que ele tinha para com os rebanhos quando ele era pastor das ovelhas de seu pai. Segundo estudiosos, a ovelha é um animal muito sensível e altamente dependente do seu pastor. Por isso, alguns chegam a dizer que você pode até não ter um rebanho de ovelhas, quando se trata de rebanho de ovelhas, você pode até não ter um rebanho de alta genética, mas você precisa ter um excelente pastor e o seu rebanho irá dar a produção que você quer. Por outro lado, você pode até ter um rebanho de alta genética, mas se o pastor não for bom, provavelmente esse rebanho vai morrer de fome e sede. Ou seja, o pastor tem nas suas mãos a capacidade de ou fazer com que o rebanho produza, ou então matar o próprio rebanho. Dito isso, qual seria então o alimento para esse rebanho? De que esse rebanho precisa se alimentar? O texto diz que pastos verdejantes, ou seja, alimento nutritivo e fresco. Quando eu trago isso para a Bíblia Sagrada, e aí eu vou voltar a outro texto lá atrás, Jeremias, capítulo 3, versículo 15, vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com a doutrina. Ou seja, a maneira correta do pastor alimentar de forma saudável o rebanho é através da doutrina. Quando nos referimos à doutrina, é esse conjunto de ensinos que expressam o conteúdo da fé cristã. É o registro sagrado inspirado por Deus que direciona as nossas vidas. Por isso é tão importante essa doutrina ser ensinada, esse alimento ser fornecido às ovelhas. Senão, provavelmente, por mais bom que o rebanho seja, esse rebanho vai vir a se enfraquecer e provavelmente morrer na sua fé. Então, como é que o pastor ele vai alimentar esse rebanho? Primeiro, no vídeo anterior nós falamos sobre visitas. As visitas são basicamente o meio pelo qual o pastor faz um diagnóstico geral do seu rebanho. Porque atrás de um púlpito ele não vai conhecer o seu rebanho. Então as visitas irão ajudar o pastor a diagnosticar qual o alimento doutrinário que esse rebanho precisa. Em seguida, ele prepara os seus sermões baseado no que ele identifica nesse rebanho. Não é que o pastor vai mandar mensagem de púlpito para os outros, não. Tem doenças que são comuns a todo o rebanho. Então, no culto, o sermão, o ensino da palavra, ele tem que tratar todas essas feridas. As feridas mais crônicas, que são específicas de pessoas mais graves, individuais, essa é tratada de forma mais pessoal, mais próxima, num gabinete pastoral ou numa própria visita. Então veja que a função do pastor é ir tratando o rebanho, alimentando através da palavra de Deus. Duas frases de dois pastores que me chamam muito a atenção na atualidade. Um diz o seguinte: o guarda-roupa do pastor deveria ser menor que a sua biblioteca. Ou seja, todo pastor tem que ter uma biblioteca pessoal. Livros onde ele se debruça sobre eles, estuda, aprende diariamente. Outro pastor diz que o pastor é um estudioso que nunca se forma. E de fato é. Ou seja, o pastor, que é pastor por excelência, para alimentar o rebanho de forma brilhante, de forma que o rebanho venha a ser saudável, cresça na graça, no conhecimento, tenha uma vida saudável diante dos homens e diante de Deus.
ele tem que se debruçar sobre os seus livros, sobre os seus estudos, ele tem que buscar conhecimento dia após dia. Por fim, quando nós não buscamos conhecimento diário, nos alimentando diariamente da palavra, buscando conhecimento através de pessoas, pastores, teólogos, que já passaram por caminhos que hoje nós estamos percorrendo, e com certeza eles aprenderam e têm muito a nos ensinar. Quando o pastor não tem uma vida diária de estudo, ele fica incapacitado de alimentar adequadamente o rebanho. E provavelmente esse rebanho irá se reunir em cultos, se reunir no aprisco, mas provavelmente irá sair de lá da mesma forma que entrou, sem ser notado, sem ser cuidado e doente. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, de todos os pastores, e coloque em nossos corações o desejo constante de conhecer mais a Deus, através da oração, através da sua palavra, e que possamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus para alimentarmos o rebanho que Ele nos confiou nesse tempo. Um forte abraço.